Como controlar as perdas da padaria? Querido, eu vou te dar 3 dicas para te controlar bem a perda da tua padaria, tá? 3 dicas. Porque assim, ó, qual a importância desse controle? Já tive aluno que o cara vendia 700 mil reais por mês e não sobrava dinheiro para ele. Bom, ele contratou a minha mentoria individual. Primeira coisa que eu faço, né, quando eu dou a mentoria individual, eu pego lá 1 hora e meia mais ou menos e faço um check-up da empresa do cara e traço um plano de ação para ver o que a gente vai fazer para recuperar isso. E eu dou a direção para a pessoa. Já nesse check-up, o que eu vi? O cara dava 10% de quebra, mas ele não via isso. Ele não tinha controle, então não passou pela cabeça dele essa quebra, ou seja, a perda. 10%, querido, em cima de 700 mil é 70 mil reais. Ah, é muito dinheiro 70 mil reais. É, mas quem vende 100 é 10 mil reais. E qual é a quebra de uma padaria? 4%. Se tu der mais do que isso, tu tá jogando fora. E se tu der menos do que isso, tu pode estar perdendo venda. Por quê? Porque se tu quiser diminuir demais a quebra, pode estar faltando produto no final do mês. Então eu sugiro que 4% é aí um número de quebra ideal para uma padaria. Mas antes de nós ir para as 3 dicas que eu quero te dar, querido, se inscreve aí no meu canal, tá? Ajuda a crescer esse canal aí, se está sendo útil para ti esse conteúdo, para que eu possa trazer mais conteúdo para o canal. E se tu tem alguma sugestão que tu quer aprender, coloca aí que vai ser um prazer para mim estar gravando um vídeo para ti, tá bom, querido? Te ensinar, beleza? Vamos lá então para as 3 dicas. Querido, primeira coisa que tu tem que fazer para evitar quebra dentro de uma padaria: lista de produção. Eu tenho muitos alunos no Brasil inteiro, né? E a grande dificuldade é colocar em prática essa lista de produção. Mas vou te dizer assim, querido, a lista de produção ela é o coração da padaria, tá? Por quê? Quando tu vai lá e coloca o que tem que ser produzido para o teu funcionário, para o padeiro, para o confeiteiro, o que acontece? Ele não vai fazer demais, tá? E ele não vai fazer de menos. Ele não vai fazer de mais, tu não vai ter quebra, e ele não vai fazer de menos, tu não vai perder venda. Então o maior controle da quebra é na lista de produção. Tu não pode deixar de fazer essa lista. Quando eu trabalho na padaria, que eu vou lá e tal, eu não consigo ir lá para dentro sem uma lista de produção, para chegar lá e fazer no olho, deixar o funcionário fazer o que quer. Por quê? Hoje ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer demais para amanhã não precisar fazer. Ah, hoje não deu tempo de fazer tal produto. Então trabalha desorganizado, não vai conquistar o cliente, tá? Vai ter mais quebra e essa padaria não vai crescer, tá bom, querido? Então, lista de produção é o primeiro. Segundo, querido, quebra identificada. O que é a quebra identificada? Tu pegar e ter 3 colunas lá, tá? Tu ter lá uma coluna onde diz o nome do produto, aí tu vai colocar lá assim, ó, joguei uma torta fora. Torta, valor, motivo. Tá? Por que tu jogou fora? O que acontece com isso? Quando tu faz essa quebra identificada, chegou no final do mês lá, puxa, minha quebra deu alta. Ou claro, tu não vai esperar chegar no final do mês, vamos pôr aí por semana, tá? Chega num dia da semana lá e tu faz esse controle e tu diz, puxa, minha quebra deu muito alta. Aí tu vai identificar onde está dando essa quebra. Daqui a pouco é um salgado que tu tá jogando demais fora, tu tem que parar de fazer ele porque não tá vendendo. Ou uma torta, aí tu vai ver o que aconteceu. Deu o dia de vencimento dela, estragou. Bom, o que eu vou fazer? Vou pegar essa torta, quando der 3 dias eu vou fatiar ela e vender por fatia. Aí tu vai tomar a decisão sobre isso. Agora, se tu não identifica a tua quebra, se tu não faz isso, aí tu só soma, vai anotando os números da quebra. Ah, hoje deu 100 reais, amanhã deu 200 e tal, e vai. Na semana tu vai lá e tu olha, deu alta quebra. Aí o que tu faz? Não, vamos diminuir a produção. Aí tu diminui a produção. Aí tem um salgado lá que tu vende 30 daquele por dia, mas tu não identificou a quebra, tu só diminui a produção. O que acontece? Ah, vamos fazer 10 salgados a menos porque a quebra está muito alta. Aí tu perde venda e não vai resolver o problema da quebra. Então assim, por isso a quebra identificada, querido, tu tem que atingir lá. De repente tu tá com preço de venda errado, daqui a pouco tu pode vender mais barato, ou daqui a pouco tu tá fazendo 10 e jogando 5 fora todo dia, então é melhor parar de fazer. Ah, mas quando tu parar de fazer, uma dica, nunca tira um produto sem substituir, tá? Faça outro no lugar, senão tu vai tirando, daqui a pouco tu não tem produto dentro da padaria. Então a quebra identificada, tu saber o que tu tá jogando fora, tá bom, querido? Aí tu vai controlar, é o segundo ponto para te controlar a tua quebra. Outra coisa para controlar a quebra,
a terceira dica aí para ti. Fazer 2 aberturas, querido. Uma de manhã, outra de tarde. Por que 2 aberturas? Porque o cliente teu, a nossa padaria, a padaria que não tem almoço, o que acontece? Quando eu abro 6 horas, vou falar da minha padaria, eu abro 6 horas, das 6 até umas 10, 10 e meia por ali, tá? O movimento é intenso. 10 e meia parou e volta o movimento lá 3 e meia da tarde. O que acontece com isso? O cliente que veio de manhã não é o mesmo cliente que vem de tarde. É muito difícil um cliente ir 2 vezes num dia na padaria, tá? Então, assim, ó, o que a gente tem que ter? Uma abertura de manhã, faz abertura. Claro, uma abertura de manhã e outra de tarde é assim, tá? Os produtos que têm 5 dias de validade, não vai deixar para fazer no dia. Tu sempre trabalha adiantado. Agora, por exemplo, pega lá, pastel, mini pastel, salgadinho frito, sonho, pão de queijo, tudo isso, o que tu tem que fazer? Ter abertura de manhã para vender até 10 e meia. Depois tu vai mantendo os pouquinhos ali e faz outra abertura às 3 horas da tarde. Põe tudo novo na frente de novo. O que acontece com isso? Tu vai diminuir a quebra. Por quê? Como é que tu pode fazer com os salgados? Trabalho adiantado. Eu tenho um freezer vertical, onde eu botei um carrinho lá dentro e o que eu faço? Eu faço os salgados, pastel frito, orelhinha de gato, cueca virada e coloco tudo lá dentro e vou fritando conforme vai vendendo. Os salgados de um dia para o outro. Aí a pessoa chega de manhã, faz a abertura do salgado e ela começa a produzir para o outro dia. Só que lá 3 horas da tarde o que faz? A pessoa responsável por aquele balcão vai lá e faz uma lista do que está faltando, passa lá para dentro, a pessoa assa para completar o balcão. Assim, ó, eu só vou assar para completar o balcão. Os fritos vai ser tudo para abertura. Vai acontecer 2 coisas aí. Eu vou diminuir minha quebra e vou aumentar minha venda. Porque os produtos de tarde tá tudo fresquinho de novo. Tem muita padaria, querido, que o cara vende mais de manhã do que de tarde. Não é normal isso, tá? A não ser que tu venda muito almoço e tal, e tu tá contando o almoço junto. Agora, se tu tirar só a padaria, não é normal uma padaria vender mais de manhã do que de tarde. Então, se isso está acontecendo, é porque a tua abertura de tarde está ruim. Ou pode ser ao contrário, a tarde muito mais do que de manhã. O que pode estar acontecendo? A tua abertura de manhã ela está vindo muito tarde para a área de venda. Então, tu vai perder muita venda. 10 e meia está vindo produto para a loja. Pronto, acabou. Tu só vai vender isso de tarde, de manhã tu não vende mais. Tá bom, querido? Então, fica aí as 3 dicas para ti. Primeiro, fazer a lista de produção. Segundo, uma quebra identificada. E falando de quebra, querido, eu passo para os meus alunos a quebra, que é o que tu descarta, tu joga fora, e uma perda invisível que eu coloco 2% de margem de risco. Que o que é essa perda? Lá quando tu vai vender o pão francês por quilo, que ele perde lá de 10 a 15%. Quando tu joga um produto fora, jogam e tu não vê, não anota. Um cliente que come e não paga. Então eu coloco 2% aí de margem de risco que eu chamo de perda. Quebra é o que tu identifica e tu joga fora, tu descarta. Tá bom, querido? E a terceira dica aí, as 2 aberturas, tá bom? Uma de manhã, outra de tarde. Isso vai aumentar a tua venda e vai diminuir muito a tua quebra. Tá bom, querido? Abraço. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Até a próxima.